Jair Messias Bolsonaro foi para o Roda Viva e um monte de cristão falou um monte de coisa. Falou de que se você vai votar no Bolsonaro, você precisa rever os seus conceitos de cristianismo. Cara, cristão mesmo, ele não vota em Jair Messias Bolsonaro. Não vota não. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai analisar aqui alguns assuntos que foram abordados ali no Roda Viva a partir da Bíblia, beleza? Então fica aqui nesse vídeo, ele está impressionante. Por que ficaremos mais seguros com uma arma dentro de casa? Você acha que nós devemos armar a população? Uma das convidadas ali disse que isso não traz segurança para a população, não traz segurança para as pessoas. Existe um caso na Bíblia, claro, de desarmamento do povo de Israel. O que acontece? Os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, eles começaram a controlar as máquinas que afiavam as ferramentas de guerra, que afiavam espadas, lanças, e eles controlaram todas as armas do povo de Israel. E o que aconteceu logo depois que eles fizeram isso? O povo filisteu conseguia subjugar o povo israelense. Exatamente. Ali o povo filisteu já havia percebido uma coisa. Se eles não têm arma para se defender, nós vamos esculhambá-los. O desarmamento foi utilizado para enfraquecer um povo e acontecer um ataque contra eles. E aí você vai falar, pô, mas os civis, eles não podem portar armas. Quem tem que portar uma arma para defesa é o Estado, ele que tem que prover essa defesa. Mas nós vemos outros casos também na Bíblia, onde os civis, eles estão fazendo a própria defesa. Inclusive, eles estão defendendo a coisa pública. Quando o povo está reconstruindo o muro, os trabalhadores que estão levantando o muro, eles vão com espada para fazer o muro, porque os outros povos vizinhos queriam atacá-los. Então, quando alguém quer te atacar, quer te esculhambar, o que o povo de Israel faz? Ele se arma para se defender. E eles ficavam com um tijolo na mão e uma espada na outra mão. Exatamente. Para que os outros povos vissem que eles têm sim como se defender. Eles conseguem construir o muro inteiro sem sofrer um ataque. Porque eles estavam em guarda, de vigia, com armas dispostos a se defender. Agora, não só no Antigo Testamento, mas no Novo, Jesus conta uma parábola que fala um pouquinho sobre esse assunto. Ele fala que se um salteador for entrar na casa de um valente, ele primeiro tem que amarrar o valente, tem que vencer o valente, tem que ser mais forte do que ele. Sendo o assaltante mais forte que o valente, então ele vai e conquista e retira todos os bens ali do valente. Quando um assaltante vai entrar na casa de uma pessoa, ele precisa oferecer força maior. E segundo o trecho bíblico, quando o salteador mostra força maior, ele oprime a sua vítima. Eu quero ter 5% de chance de reagir. Você pode e você deve ter mais força, ser valente, ter ferramentas para se defender contra possíveis malditos e desgraçados que venham entrar na sua casa e te esculhambar inteiro e toda a sua família. Eu continuo andando armado sempre que posso. Então tem assim como se defender aí na sua casa, no seu território. É carta branca para matar, hein? Uma carta branca para matar? Você deixa ele atirar em você, ele pode dar uma florzinha nele. Porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer as autoridades? Faz o bem e receberás o louvor dela. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme. Vai ter muito medo. Pois não é sem razão que ele traz a espada. Pois é serva de Deus, agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Você percebeu uma palavra que Paulo está utilizando aqui nesse trecho? O Estado é servo de Deus e é por isso que ele tem o poder da espada, porque ele infunde a ira de Deus sobre os ímpios aqui nessa terra. Quem que é a ferramenta para Deus aplicar a justiça aqui na terra? É o Estado. Então o Estado ele tem o poder da espada. E o que você faz com uma espada? Você não passa manteiga no pão com uma espada. Você não corta frango à parmegiana. Você não corta aquela sua carne de panela. Com uma espada, você arranca cabeças. Era exatamente isso que o povo fazia lá naquela época. Ah, você fez um negócio errado? Coloca aqui a cabeça na rocha. Cortava a cabeça do cara. Era assim que se tratava com a espada. E adivinha só o que Paulo está falando sobre as autoridades governamentais? Eles são servos de Deus para punição. Não é em vão que eles trazem a espada. Então,
Aí você, cristão, que acha que, meu Deus do céu, mas nós não podemos fazer um negócio desse. Você vai matar a população vai morrer, cara. Para de ser opressor, meu. A Bíblia ordena que o Estado tenha esse tipo de punição. No meio da discussão, eles acabam caindo num assunto sobre tortura. E o Bolsonaro diz: Nós abominamos a tortura. Eu não tenho nenhuma base bíblica que me venha na mente, nenhum argumento bíblico que me venha à mente para elucidar esse assunto. Eu não tenho nada de verdade. Mas eu vou pedir ajuda para um universitário. O meu universitário é esse cara aqui, ó. Dietrich Bonhoeffer. Esse cara aqui, ele foi um luterano alemão na época de Hitler. Só que o livro que eu quero indicar não é esse. Eu quero indicar esses dois aqui, ó. Ética, do Dietrich, e Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Principalmente esse livro Ética aqui, ó. Ele não está terminado porque ele foi morto pelo Partido Nazista antes dele terminar esse livro. Esse daqui é um compilado das ideias que ele estava juntando para depois terminar o livro. O que o Dietrich fez? Dietrich entrou num grupo para fazer uma tentativa de assassinato ao Hitler. Então ele começou a colaborar com várias outras pessoas que tinham o mesmo foco, que era matar o Hitler. E aí o que é que ele aborda em algumas partes do livro? O que você deve escolher numa situação onde só existe a escolha ruim e a escolha péssima? Qual das duas você vai escolher? Só que a problemática ainda não acaba aqui. Ou eu deixo milhares de judeus morrerem, ou eu mato um cara só. Esse é um problema gigantesco, porque você ativamente está fazendo ele, que é matar uma pessoa, e o outro você não faz nada, mas você deixa que morra milhares de pessoas. Com um pouquinho disso daqui, ó, você já consegue ter uma ideia sobre esse assunto. E aí eu te pergunto, em uma situação extrema, aonde de forma enérgica, por meio de tortura, você consegue salvar a vida de milhares de pessoas, você vai largar isso e você vai deixar, não vamos torturar porque torturar é errado. Qual é a escolha que realmente é justa e é boa? Eu, pessoalmente, não tenho problema com a tortura, porque se for para o benefício, para a liberdade, para a sobrevivência de milhares de pessoas, ela pode sim ser utilizada como uma ferramenta. Porém, eu não posso falar para você que é isso e pronto e acabou, porque eu não tenho nenhuma base bíblica, então fica a reflexão aí pra vocês, né, sobre esse assunto. E até se você achar interessante, você pode comentar alguma coisa aqui nesse vídeo. Você não vai falar mal dos banqueiros? Você não fala mal dos banqueiros, hein, Bolsonaro? São os banqueiros. Por que você não fala mal dos banqueiros, Bolsonaro? Por que você não fala mal de banqueiro? Nós devemos odiar os banqueiros, né? O que a Bíblia fala sobre os banqueiros? Não tem muita coisa. Fala que nós mesmos não podemos aplicar juros exorbitantes, que isso é errado, né? Nós devemos colocar um juros justo. Mas existe uma coisa interessante. Na parábola de Jesus, onde ele distribui talentos a 3 servos, Jesus diz que um dos servos ali que recebeu apenas um talento escondeu o talento dele. E depois, quando o Senhor chega àquele servo, ele fala: olha, negligente, no mínimo você deveria de ter dado esse dinheiro a um banqueiro e ia rolar juros e ia te devolver com juros e você devolveria com juros esse valor. Se você dá esse dinheiro para o banco trabalha, você fica de boa e depois ele te devolve o lucro. Jesus está considerando que, no caso que você não faça nada, é melhor você deixar um valor, deixar uma posse com o banco para que ele gere lucro para você. Jesus está considerando que é sábio, que é inteligente, que é melhor você deixar o seu dinheiro no banco, com um banqueiro. Essa é uma repreensão que ele está fazendo com a pessoa que não faz nada com dinheiro. Se você tem um dinheiro parado aí, Jesus está te repreendendo. Meu Deus, coloca esse dinheiro no banco para que role um juro, você ganha alguma coisa. E aí, você não vai falar mal dos banqueiros, não? Nunca ataquei banqueiro. Eu não vou falar mal, não. O que eu vou fazer agora é pegar o meu celular e botar todo o meu dinheiro lá no meu banco. O fato era champinha e por 5 dias estupraram a menina em rodízio. No último dia, degolaram a menina. Aí chega um ponto onde eles alcançam aquele nível de discussão que todo mundo já está cansado de falar, que é o caso da Maria do Rosário. Eu acho que as pessoas podem merecer ser estupradas. Jesus cita uma passagem do Antigo Testamento onde ele está falando: vós sois deuses. Eliseu chama as entidades dos outros povos de deuses. Ele está realmente querendo falar isso? Paulo ele vai falar: ainda que eu tivesse toda a sabedoria, falasse a língua dos homens e dos anjos, conseguisse discernir todas essas coisas, mesmo assim, de nada valeria. Calma aí. Alguém consegue ter
todo o conhecimento humano e falar todas as línguas, tanto dos homens como dos anjos? Isso é impossível, mas ele utiliza isso como um modo de argumentação para alcançar um outro objetivo. E isso é uma ferramenta linguística. Em 2 Coríntios, Paulo vai chamar os hereges de superapóstolos. Paulo está realmente querendo falar que aqueles caras eram mais do que apóstolos? Eram apóstolos superiores a Paulo? Era isso que Paulo estava querendo dizer? Ou ele estava usando uma ferramenta linguística? Porém, não é apenas uma questão de como você usa a linguagem. Quando nós abordamos esse assunto, principalmente aqui da Maria do Rosário e do Jair Bolsonaro, nós precisamos entrar numa questão muito anterior a essa. Jesus vai falar uma coisa super importante. Ele vai acusar ferrenhamente os fariseus porque eles fazem grandes orações, mas eles devoram a casa da viúva. Com a boca, com os lábios, eles parecem ser bons, mas na prática eles estão devorando, destruindo a casa daqueles que mais precisam de ajuda. Não julguem pela aparência, mas julguem pela reta justiça. Então vamos procurar não avaliar as pessoas pelo que elas falaram ou deixaram de falar. Vamos abordar esse assunto de Jair Messias Bolsonaro e Maria do Rosário pelo aquilo que eles realmente de fato estavam fazendo. E o que estava acontecendo antes dessa discussão exacerbada? Maria do Rosário estava defendendo um estuprador menor de idade e o Jair, ele gostaria que ele fosse condenado severamente com as mesmas regras das pessoas que são maiores de idade. Quem que está do lado certo? Aquele que defende um estuprador ou aquele que gostaria de punição para o estuprador? Vamos analisar não com falso moralismo ou ficar brincando com palavras. Quem é que defende a mulher desse crime? Eu ou ela? A Maria do Rosário defendendo um estuprador, um assaltante, um assassino, ou o Jair, que gostaria que ele fosse realmente tratado como assaltante, estuprador, assassino? Quem está com a razão? Eu vou te pedir para que você julgue com a reta justiça, para que você não aborde as coisas superficialmente, mas vá profundamente nesses assuntos. Tenho certeza que, com a ajuda de Deus, você vai encontrar uma boa resposta para essa situação. Essa fantástica política. Jair Messias Bolsonaro, o que você vai fazer com esse excelente recurso? Esse excelente recurso das cotas? Isso é para aplicar a justiça? Nós precisamos usar este recurso porque nós temos uma dívida histórica. Sim, nós temos uma dívida histórica e nós precisamos dar tudo para essas pessoas que nós temos essa dívida histórica. Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Na lei de Deus está escrito: quando estiver num julgamento, julguem com justiça. Não favoreçam o rico e nem favoreçam ao pobre. Hoje em dia parece que você dá preferência para o pobre. Vamos cuidar das pessoas, mas vamos cuidar primeiro dos pobres. Vamos aplicar a justiça, mas vamos aplicar primeiro a justiça para os pobres. A Bíblia diz: trate a todos com justiça. Como que você aplica a justiça? Você aplica a justiça tratando as pessoas como iguais. Você não vai dar mais valor para o rico e você também não vai dar menos valor para o pobre. Você não vai dar mais valor para o pobre e menos valor para o rico. Você vai tratar todos igualmente. Não vai dar preferência nem para um e nem para o outro. Cotas, preferência, toda essa esculhambação. Eu vou dar uma preferência para uma raça, para os negros. Meu Deus do céu, todos somos iguais. A Bíblia diz que somos iguais. Nós devemos ser tratados de forma igual. Quando você começa a dar preferência para o pobre, você começa a quebrar as regras que Deus estabeleceu e você começa a aplicar a injustiça. Aquilo que é errado começa a ser aplicado. Espero que você coloque a sua mente nas ordens de Deus, porque as leis de Deus, são o padrão de justiça. Não é você que vai falar o que é justo e que não é. Que eu tenho que dar preferência para um, que tenho que dar preferência para o outro. Deus diz o que é justo. Espero que a partir dos princípios bíblicos você consiga julgar todas as coisas de forma correta, de forma justa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se você gostou desse vídeo, você acha que ele realmente foi interessante, mostra esse vídeo para aquele cara que quer mijar e cagar em cima do Bolsonaro, para que ele veja um pouco da argumentação. Eu só estou abordando as questões bíblicas do que ele de fato está defendendo, sobre defesa, sobre o Estado, sobre punição de morte, sobre cotas. Todas essas questões são realmente importantes e é isso que de fato faz diferença. Mostre esse vídeo para aquela pessoa que realmente precisa ouvir uma palavra cristã sobre esses assuntos.
Se você nunca estudou antes sobre o Estado, sobre política, a partir da Bíblia, eu te recomendo esse livro aqui, ó, também, ó, Contra a Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira, que é um excelente livro. Nós temos uma sequência de vídeos super chata sobre esse livro aqui, ó, Calvinismo, do Abraham Kuyper, que vai falar sobre essas questões mais políticas. Nós temos um vídeo se a lei do Antigo Testamento está válida para os dias de hoje, e você pode se inscrever no nosso canal clicando nesse botão aqui em cima. Então eu vou ficando por aqui. Te espero aqui no próximo vídeo.